Seja bem-vinda, meus floridos, minhas floridas, ao canal Florescendo no Deserto. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre enxertia, né? Até comentei que eu fiz um enxerto de uma rosa amarela em uma rosa vermelha. E nem toda enxertia ela tem sucesso. E aí a gente precisa saber como ter sucesso para fazer uma boa enxertia. A enxertia, para ter sucesso, ela precisa que as plantas sejam da mesma família, ou seja, a planta receptora e o enxerto tenham a mesma família por questão de afinidade genética, para que haja uma receptividade e esse enxerto se desenvolva. E um ramo bem enxertado, um sinal que deu certo, é que ele vai crescer, ele vai produzir frutos, e o objetivo da enxertia é absorver as melhores qualidades das duas variedades utilizadas, tanto a receptora como o enxerto. E nós comentamos também no vídeo anterior sobre a oliveira brava e a oliveira cultivada. E hoje eu trouxe a imagem dessas duas árvores, né, para a gente comparar. A oliveira brava também é conhecida como oliveira selvagem ou oliveira da rocha, porque ela cresce inclusive sobre rochas, como você vê nesta imagem. Ela é um arbusto. O que é um arbusto? Uma árvore pequena. Produz frutos, que são as azeitonas, mas são frutos pequenos e não comestíveis. Produzem pouco azeite. Os galhos, quando essa planta é jovem, têm espinhos e crescem sobre as rochas em altas altitudes, e elas são sensíveis a geadas. Porém, se essa oliveira brava for colocada num solo fértil, num solo apropriado, ela se desenvolve, tá? No entanto, nós temos também a oliveira verdadeira ou a oliveira cultivada. Olha que imagem bonita. Ela é uma árvore bem robusta, o tronco grosso, retorcido. Ela tem um sistema radicular, um sistema de raízes bem desenvolvido, então ela consegue absorver os nutrientes, consequentemente, estando num solo mais enriquecido, essa árvore vai se desenvolver, vai gerar vários ramos, produz, né, os frutos, que são as azeitonas, em alta quantidade e são resistentes à geada. Então você tem aí dois tipos de árvores, né? E elas, cada uma com as suas características. E se nós observarmos, né, à direita do vídeo a oliveira brava e à esquerda a oliveira cultivada ou oliveira verdadeira. E elas simbolizam, né, essas duas espécies simbolizam a oliveira brava, o homem, e a oliveira cultivada representa o reino de Deus. Ela representa a vida de Jesus. E nós podemos ser enxertados nesse reino de Deus através de um processo chamado de enxertia. A enxertia, ela vai potencializar a produção de frutos saudáveis nos ramos das oliveiras bravas que forem enxertadas. Não é qualquer oliveira brava, ela precisa estar enxertada na oliveira verdadeira. Nós vemos, né, que a oliveira, ela simboliza o reino de Deus. Então, eu e você, como ramos de uma oliveira brava, podemos ser enxertados no reino de Deus, podemos ser inseridos. E à medida que nós nos fixamos nesse reino, nós vamos receber a nutrição, vamos receber a orientação para que nós
para que os nossos ramos cresçam e sejam produtivos e produzam frutos que liberem azeite em grande quantidade. As raízes de uma árvore, elas também simbolizam a base, os fundamentos, né? A nutrição que sai da base, sai da raiz e vai nutrir os ramos. É esse o sentido. A nutrição vem da raiz e sobe para os ramos. E Romanos 11, 16 e 17 diz assim: se as raízes de uma árvore são sagradas e separadas para Deus, os ramos também o serão. No entanto, alguns dos ramos foram podados, e você, que antes não passava de uma oliveira brava, Deus o enxertou, inserindo entre os ramos restantes como um parceiro comum para compartilhar a maravilhosa riqueza do caule da oliveira cultivada. Então, quando nós nos permitirmos sermos enxertados, nós temos esse direito, né? Essa possibilidade de fazer uma parceria, de fazer uma sociedade com o caule da oliveira verdadeira. E se você deseja crescer, florescer, produzir frutos saudáveis, é necessário permanecer. A palavra-chave é permanecer. Como eu disse, nem todo enxerto pega. O enxerto vai pegar se eu e você permanecermos no caule da oliveira cultivada, no caule que se chama Reino de Deus, na pessoa de Jesus. Eu tive o desejo, né, de rever as fotos do processo de enxertia que eu fiz usando rosas, né? Então eu usei uma rosa amarela para enxertar numa roseira vermelha. E aqui você tem o ramo que foi enxertado. Na verdade, é um pedacinho do caule que tem uma gema chamada gema axilar, que é uma região da planta que ela tem capacidade de se desenvolver. Então, essa gema foi inserida no caule da roseira vermelha, foi fixada com plástico. Isto foi no dia 8 de novembro de 2022. E olha que interessante, passaram-se vários dias, aí no dia 25 de dezembro, né, o dia do Natal, eu fui lá e tirei uma foto. E nessa foto, você olha para a gema que foi enxertada, parece que ela tá secando, tá ficando escura. Eu falei, ai meu Deus, parece que, né, não deu certo de novo. Não vai vingar, né? Será que pegou? Será que não pegou? E somente depois de quase 3 meses que essa gema começou a brotar. Então, tá aqui uma dica. É necessário permanecer, não só fazer o processo da enxertia, é necessário permanecer, aguardar o tempo. E olha que interessante, no dia 5 de fevereiro de 23, que ela começou, né, se eu ampliar aqui a imagem, que ela começou a brotar. E ela foi capaz de fazer essa brotação porque houve a fusão de tecidos. A fusão do tecido do enxerto com a fusão do tecido da roseira receptora. E no local da fusão formou-se uma cicatriz, né? Você consegue observar aqui na imagem, essa região mais escura, mais em tom de marrom, é uma cicatriz. A cicatriz é um local que foi ferido, ali foi feito um corte, né? Eu precisei usar um instrumento para cortar o caule, né? Tanto da roseira onde eu extraí, como a receptora. E a cicatriz, ela é uma marca de um local que doeu.
né? Ele foi ferido, ele foi cortado, mas que não dói mais. Então, o enxerto, né, esse processo de enxerto, às vezes ele vai incomodar, ele vai produzir uma certa dor, porque às vezes você vai ter que sair da sua zona de conforto, passar pela navalha de um estilete, um bisturi e ser inserido num outro local que também foi ferido. Mas se você permanecer, vai cicatrizar e vai brotar. Olha, dia 14 de fevereiro de 23, olha como estava o enxerto. Ele já começou a ter as suas primeiras folhas, né? Nas bordas com tom avermelhado. E no dia de hoje, dia 19 do 2 de 23, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, as folhas já estão num tom mais verde, né? Sinalizando que elas estão amadurecendo, já estão aí em pleno desenvolvimento. E o mesmo acontece com a gente. E eu pergunto a você, 3 perguntas. Onde está doendo em você? Tem alguma coisa aí que tá pegando, que tá doendo, que tá incomodando? Alguém ou alguma situação te feriu? O que te impede de crescer e ser produtivo? Porque nós fomos chamados para sermos produtivos. Eu quero que você reflita sobre essas 3 questões. Onde está doendo? Alguém ou alguma situação te feriu? Ou o que é que está impedindo você de crescer, de ser produtivo, de florescer e expressar aí a produção das flores? Para finalizar, eu gostaria de passar algumas orientações, né? Eu gostaria que você se permitisse ser enxertado na oliveira cultivada, porque é ela o principal ponto para alguém florescer e ser produtivo, precisa passar pelo processo da enxertia. Não tenha medo da navalha, não tenha medo. As raízes falam sobre fundamentos, sobre os primórdios, né? E no reino de Deus, as raízes são foram os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, que foram pessoas que receberam promessas. E essas promessas, elas vêm das raízes, né? Se as raízes forem sagradas, os ramos também serão. Então, apesar deles, né, receberem essas promessas lá no passado, e eu estou sendo inserida hoje na Oliveira Verdadeira, não tem problema, a seiva vai subir. Se eu permanecer, essa seiva vai subir. E essas promessas, elas vão fluir até mim e até você. Então, permaneça. A cicatrização é um processo. Confie, persevere, não caia fora do processo da enxertia antes do tempo, não desista antes do tempo. Espere a seiva chegar até você, ela chega, né? Se você perseverar, ela chega, a cura vai vir. Deixe Deus ser o seu parceiro, o seu sócio. Desfrute das riquezas que existem no caule da oliveira verdadeira. E o seu ramo vai crescer, vai florescer, vai ser produtivo. E Jesus, ele sabe o que é passar dor. Ele passou uma terrível dor, foram dores, né? Dores ali na cruz. Ele passou essas dores por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser inseridos no reino de Deus, que nós pudéssemos ser inseridos na oliveira cultivada. E só quem passa pela dor sabe acolher quem está passando por dor. Eu não sei que tipo de dor que você está passando ou se você passou,
né? Às vezes pode ter sido uma perda, pode ser uma dor de uma doença física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma decepção, mas quem sabe das dores, Jesus, a oliveira verdadeira, ele sabe acolher quem está passando por dores. Então, permaneça nesse caule. Deixa ele passar as riquezas, deixa ele passar para você a cura. E você, permanecendo nele, vai chegar o seu tempo de crescer, desenvolver e produzir bons e excelentes frutos. E para você que está aqui no nosso grupo de WhatsApp, eu vou postar um bônus, que é um áudio, tá? Então só vai receber quem está no grupo, né? Então, se você não está no grupo, desculpa, mas existem alguns privilégios que são específicos para quem se inscreveu no grupo do WhatsApp. Esse texto, ele é excelente, ele é uma tradução de um texto curto, e eu não vou escrever o texto, eu vou ler para você. E eu tenho certeza que vai ser muito bom você ouvir e refletir esse texto junto com o conteúdo que a gente tem falado aqui no grupo. Eu sou a Adriana, sou a coordenadora do grupo Florescendo no Deserto, do canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever nesse canal para receber de primeira mão os vídeos que nós estaremos lançando, tá bom? Um grande beijo a você.